Amém. Queridos, antes de nós partirmos para a palavra, enquanto você abre aí Mateus 6, queria te pedir para fazer o seguinte, em paralelo enquanto você está abrindo a sua Bíblia, pega o seu celular aí, alguns irmãos estão no grupo de WhatsApp da igreja. Se você não faz parte, quiser fazer, queridos, é um grupo chato às vezes, manda um monte de coisa lá, mas tem hora que é legal, tem hora que é gostoso. Nós estamos transmitindo hoje ao vivo pelo Facebook, e tem alguns irmãos que não puderam estar conosco, estão assistindo ali. Eu já dei uma conferida. Então, partilha aí com o pessoal o link. Manda para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Manda até para aquele seu inimigo, sabe? Que você não vai muito com a cara dele. Manda para todo mundo. Tá lá, estamos ao vivo no Facebook. Não deixaremos de subir as mensagens no YouTube. Tem uma qualidade melhor e tudo mais. Mas estamos dando alguns passos. Um dos responsáveis por isso, dá um tchau ali, Fê. Olha o Fê ali atrás, ó. Olha ali, levanta aí, Fê, porque você está escondido atrás do muro, atrás do computador. Ele é um dos responsáveis por isso. Ele tem sonhado nisso, queridos. Ele tem investido, ele está fazendo um curso a respeito disso especificamente. Então ele está sonhando com algumas coisas. E eu quero até aproveitar, queridos, como é que você está? Você tem sonhado? Vamos lá, gente, me responde, eu preciso da sua resposta, eu preciso do seu retorno. Você tem sonhado? Ou você tem se iludido? Porque ilusão é você dizer, eu sonho com aquilo, mas eu não faço nada para que aquilo aconteça. Isso é ilusão, querido. Quem sonha, vai atrás do seu sonho. Você está indo atrás daquilo que você tem sonhado? Além de orar, eu sou uma das pessoas que declara sempre, queridos, orar é agir. Mas existem coisas que nós precisamos ir além do agir. Deixa eu te perguntar algo. Tirando Maria, alguém engravidou sem ter relação com o seu marido? Ou com a sua esposa? Com a sua esposa não, né? O casal engravidou sem ter relação, só orando? Vamos orar, aleluias. Pai, nos ajuda a engravidar. E não faz o que devia ser feito. Vocês estão me entendendo? Acho que eu já estou pregando, não era isso que eu ia falar. Mas além de nós sonharmos, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos caminhar em direção àquilo. Adianta eu orar, por exemplo, Deus, tira a loucura do meu filho. A Bíblia vai dizer o quê? A vara da disciplina tira a loucura da criança. Adianta eu orar? Não, orar é parte do processo. Mas eu preciso disciplinar o meu filho. Se o conselho tutelar vier atrás de mim, eu vou dizer, filhão, eu não vivo pelo que o conselho tutelar diz, eu vivo pelo que a Bíblia diz. Eu não vou espancar o meu filho, porque se você me vê espancando meu filho, me repreende, chama a polícia e me manda preso. Mas nós precisamos fazer algo. Já entrando no embalo da mensagem, querido, o que você tem feito? Você tem orado e tem vivido segundo aquilo que você ora? Ou nós estamos orando e caminhando contrário àquilo que nós oramos? Como é que tem sido a sua vida? Queridos, eu quero ler com vocês Mateus 6, só o versículo 12 para começar. Olha só, olha o que diz esse versículo. Essa passagem é a passagem que nós chamamos ou apelidamos de a oração do Pai. Vamos lá, gente, vocês estão aí? A oração do Pai Nosso. E olha o que vai dizer no meio dessa mensagem. Jesus está ensinando alguns princípios sobre oração para os seus discípulos. E olha o que ele diz para os discípulos. Uma das partes da oração é: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pula para o 14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês, ou aqueles que pecam contra vocês. Agora deixa eu te dizer, quantos aqui já oraram Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, né? Jogador de futebol que ora assim geralmente, não é? Para ir lá pro jogo. E às vezes eu fico pensando e falo, aí um time ora, e se outro time orar, e Deus faz o quê? Deu ruim. Que é? Empate. Mas aí o empate para um time cai, para o outro não é bom. Mas não é esse o cerne da mensagem. Por que nós oramos isso, queridos? Mas nós não aplicamos isso. Deixa eu te dizer, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos estão ofendendo. Você tem perdoado seu irmão? Você tem perdoado o seu próximo?
Você tem perdoado aquele que te ofendeu, muitas vezes sem nem saber que te ofendeu? Queridos, talvez o meu jeitão brincalhão, a minha forma de pregar, talvez você tenha sido ofendido de alguma forma por mim. Talvez eu nem saiba disso, talvez eu nem tenha tido consciência da sua ofensa, ou do seu ofendimento com relação a alguma coisa que eu fiz. Mas o que você fez com isso? Você me perdoou? Porque nós oramos, essa é uma oração que traz uma direção fundamental para as nossas vidas como cristãos. Só que a gente ora isso e a gente não vive isso. Agora, eu já baguncei todo aqui o sermão. O que são os nossos inimigos? Perdoa os meus inimigos da mesma forma que eu te perdoei. Quem são seus inimigos? Deixa eu te dizer algo, querido. A partir do momento que você se sentiu ofendido, por exemplo, comigo, você gosta de mim? Alguns podem não ter intimidade. O Tia é um cara boa praça ali, gente fina, apesar de usar essas camisas floridas aí que eu não vou muito com a cara. Mas, apesar de você gostar de mim, se em algum momento você se ofendeu com algo que eu disse, com algo que eu fiz, naquele momento eu passo a ser o seu inimigo. Tá me entendendo? Não estou falando do capeta, queridos. Estou falando só de uma questão de ofensa. Você se ofendeu comigo em alguma coisa, então aquilo se torna ruim para você. A questão toda é o que você faz com isso. Você tem perdoado? Abra comigo aí Lucas 23. Versículo 24. Esse mesmo Jesus, queridos, que acaba de nos ensinar a respeito de uma oração no momento de maior aflição da vida dele, no momento de maior angústia, onde ele carregava todos os pecados de toda a humanidade. Ele vira e me diz isso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa frase, queridos, eu não tenho dúvidas. Para mim, ela não se aplica àqueles homens que o estavam crucificando. Para mim, ela se aplica a mim e a você. Além daqueles homens que o estavam crucificando. Porque por vezes nós não sabemos o que fazemos. A gente ora o Pai Nosso, mas a gente não perdoa o irmão. E aí a gente faz o quê? Com isso, Deus fala: bom, você não perdoou, eu estou impedido de te perdoar. Ou seja, quem te coloca no inferno? O Senhor? Ou eu mesmo? Eu mesmo. Quem quer ir para o inferno? Ninguém, ó. Quem estava meio desligado assim, fez assim com a sua cabeça. Brincadeira, ninguém fez isso, gente. Mas Jesus, que eles no momento de maior aflição, no momento de maior angústia, Ele diz isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E queridos, quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? O nosso cerne, por que nós somos chamados cristãos? Pequenos cristos. Aí você vai dizer, então devia ser cristinho, né? Não vamos entrar nesse sentido, mas nós somos chamados cristãos porque nós acreditamos em um Cristo e nós queremos nos tornar parecidos com Ele. E queridos, no momento de maior aflição, Jesus vai e perdoa mais uma vez a humanidade inteira. E por que a gente não tem a pachorra de perdoar o irmão do lado? Sabe, a minha esposa, ela está olhando para mim aqui, eu nem vou olhar para o lado dela. Sabe, por vezes ela faz uma coisa que... aí eu fico ofendido. Hashtag chateadinho. Aí eu fico 3 dias de bico. Oi, amor. Oi. Como é que foi seu dia de trabalho? Foi ótimo. Quem se identifica? Não levanta a mão. Sabe, a gente, por coisa tão besta, por coisa tão pequena, tão insignificante, a gente fica numa... Sabe, o que dizer, queridos, aqueles que realmente nos ofenderam? Quem já foi ofendido? Quem já foi prejudicado por alguém? Sem medo, assim, sem medo. Eu fui prejudicado uma vez na escola, eu estava colando e o meu amigo me dedurou. Isso não é prejudicado, isso eu estava fazendo errado. Não é digno de perdão. Como é que você tem caminhado, querido? Como é que você tem andado?
Se Jesus, nesse momento exato, ele diz isso, ele declara: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós queremos ser parecidos com Cristo, por que nós não perdoamos? Aí você diz: eu não tenho sangue de barata. Irmão, Jesus também não tinha não, ele sangrou vermelhinho, igual a gente sangra. Já pisou numa barata? Barata não fica, aquela gosminha lá, não fica vermelhinha, fica verde, é diferente. Mas Jesus abre um precedente para todos nós, queridos. Se ele perdoa enquanto homem, e queridos, ele era homem, ele deixou de ser Deus? Sim ou não? Não, ele não deixou de ser Deus, mas enquanto homem, ele abriu mão de toda a sua autoridade, divindade, de todo o seu poder como um Deus. Você acha que ele, se ele tivesse vindo como um Deus, em sua divindade, seu poder, ele precisaria ter esperado até 30 anos de idade para ser batizado, para ser reconhecido como filho de Deus, para daí exercer o seu ministério? Querido, o pai de Jesus era o que? Ele fazia o que da vida? Carpinteiro. Carpinteiro mexe com o que? Não, quem mexe com madeira é marceneiro, querido. Carpinteiro mexe com construção. Amém? Você acha que José estava lá mexendo com a construção, fazendo os negócios, e Jesus vinha do lado, criancinha, assim, na idade do Isaac, na idade do Cadu, e ele ficava olhando assim: eu quero construir também. Na nossa realidade, ele catava os pregos, começava a piar na boca, pegava o martelo, sumia: filho, cadê o martelo? Não, hã? Como o Isaac não fala também, Jesus passou por processo como todos nós, ele era homem. Mas, queridos, Jesus perdoou. Para de dar desculpa, dizendo: não tenho sangue de barata, eu não sou Jesus. Eu também não sou não, querido. O Isaac me tirou do sério aqui agora há pouquinho, que ele quer subir de qualquer jeito, ele está morrendo de sono, aí não é para subir, ele se joga no chão, ele esperneia. É uma criança. Aí eu respiro fundo, dou uns 2 beliscão, naquele lugar que a mãe não vê, que não fica vermelho. Brincadeira, gente. Só dei um, não foram 2. Mas nós precisamos dar passos nesse sentido, queridos. Com essa oração que Jesus fez, como eu disse, ele abre um precedente. Ele abriu um precedente, e nós não podemos fazer isso por nós mesmos, queridos, mas pelo Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo sobre a sua vida? Quantos já aceitaram Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? Então você tem um Espírito sobre você. Esse processo, queridos, não sou eu. Não é um empenho meu: eu preciso perdoar, vou perdoar, sabe? Não é isso. O perdão, olha aqui para mim, fica aqui comigo, fala isso pro irmão do seu lado. O perdão é uma decisão. Mas para cura, fala, existe um processo. Vocês estão entendendo, queridos? Não estou falando dessa parte ainda, eu vou chegar lá. Mas eu estou falando que para o processo acontecer, sabe? Eu perdoei, mas aquilo ainda me fere, aquilo ainda dói. E queridos, aí é um processo de cura. Eu já falei aqui, eu caí de moto uma vez, ralei o joelho, a culpa não foi minha de eu ter caído, fechei, fui fechado, saí por um lado, o cara me fechou de novo, voltei, aí tombei. Moral da história, não interessa de quem foi a culpa, caí, ralei o joelho. Aí eu cheguei em casa, bati lá no meu vizinho de cima, glória a Deus, aleluia. Os dois estavam dormindo, não tinham o Luca ainda. Era quase 11 horas da manhã, não queria falar. Vocês abriram a porta e tomaram um susto, meu Deus, o que aconteceu? Um troço no joelho aqui. Aí o Pedro me ajudou: tia, entra aqui, não, vamos lavar e tal. Ele me ajudou, a gente limpou. Daquele meu jeito, né? Ele dava uma esfregadinha, eu dava um murro na parede assim, porque doía. Mas limpamos ali, passou um tempinho, acalmei. Aí eu dormi acho que eu até dormi na casa deles nesse momento. Depois eu acordei um pouquinho mais tarde, desci. A Rei estava trabalhando. O que aconteceu? Isso foi num sábado. Na segunda-feira, meu pai me pegou e me levou no hospital. Tia, eu vou com você, eu te levo. Eu não estava conseguindo dirigir, porque aí começou a cicatrizar, sabe? Você não consegue dobrar o joelho assim. Aí você tem que ficar andando com aquele. Você vai descer a escada, você desce com aquele joelho, né?
Aí ele me levou no hospital. O que aconteceu no hospital? Para minha infelicidade, queridos, o que já estava cicatrizando, eles abriram tudo de novo. Porque o processo dói. O processo de cura não é assim, aleluias, aceitei Jesus, agora está tudo ótimo. Minha vida é um mar de rosas, eu vou virar rico, teologia endemoniada da prosperidade. Sabe, é um processo. Precisamos passar por um processo. Mas, queridos, porque Jesus não impôs um limite também sobre o perdão, nós não devemos impor. Abra comigo aí Mateus 18, versículos 21 e 22. Todos nós conhecemos essa passagem. Certamente você já viu alguém com uma camisa dessa, ou você já usou uma camisa dessa. Quem já viu aquele 70 vezes 7? Quantos já viram? Quantos têm uma camisa dessa? Quantos já tiveram uma camisa dessa? Vamos ler o texto. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro já queria fazer o quê? Estabelecer um limite, tipo assim, na 8ª eu arregaço, senta a mão. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguém já fez essa conta? Dá quanto? 490. 7, queridos, deixa eu te apontar para 3 coisas nessa passagem. 7 para o judeu é um número completo. É a hora que encheu, por exemplo, a garrafa, sabe assim? Como é que vaza a garrafa? Depois que encheu. Você põe lá a garrafa em casa, a gente enche várias garrafas para deixar na geladeira. Aí a gente pega a garrafinha e começa a conversar. O que acontece? Vaza. Né? 7 para o judeu é esse, é um número de plenitude, assim, é quando transborda, é quando enche. E Jesus, me perdoa, mas a garrafa encheu. O que Pedro estava dizendo era isso. A garrafa encheu. Aí Jesus vem e diz: toma aqui, eu te dou uma garrafa nova, 70 vezes 7. Encheu o saco, queridos, garrafinha nova. Ofendeu, garrafinha nova. Está dolorido, garrafinha nova. Mas olha só, na Bíblia nós temos 146 menções dessa palavra perdoar. Segundo o dicionário de Strong, essa palavra perdoar, ela significa afieme. E um dos significados dela é enviar para longe. Como eu disse, só no Novo Testamento, em toda a Bíblia nós temos 146 menções dessa palavra. E ela é a mesma palavra que no grego é utilizada para divórcio. Aí você fala, então tem que mandar a pessoa lá para o inferno, um pouquinho dos infernos, para longe, bem longe. Entenda, olha só, eu vou te explicar, queridos, entenda o significado dela. Naquela passagem que Moisés concede carta, ou que ele permite que os maridos concedam carta de divórcio à esposa, é esse o significado, porque as esposas iam para longe para se casarem de novo. Não tem a ver com o divórcio, mas tem a ver com a liberação. Está me entendendo? Vocês estão aí? Isso é que significa perdoar, querido. A Rê me ofendeu, vou mandar ela para longe? Não. Eu mando para longe aquela ofensa sobre a minha vida. Quais são as ofensas que você ainda não liberou? Essa mesmo que está passando na sua mente agora. Pessoas que te ofenderam e de alguma forma você ainda sofre com aquilo. No mesmo dicionário Strong, querido, a palavra 70 nesse texto de Mateus 18, ela pode ser colocada como incontáveis vezes. 70 vezes 7, 490. Agora, incontáveis vezes 7. Tem espaço? Não dá abertura, querido, é perdão, acabou. Agora, existe uma
uma vertente de alguns estudiosos que dizem que esse 70 vezes 7 não é bem um vezes. É um 70 elevado à sétima. Alguém já ouviu disso? O Rafa gosta igual eu, ele vai no fundo do negócio. Agora, você já fez o cálculo disso, Rafa? 70 elevado à sétima. Queridos, se você quer dar um número, esse é um número que você tem para liberar perdão para alguém. E queridos, deixa eu te dizer, é o mesmo pecado, tá? Então a pessoa tá com um papel na minha cabeça, eu fiquei ofendido, libero perdão. Ela tá com um papel na minha cabeça, é esse pecado. Se ela me xingar, é outro pecado. Então começa a contagem do zero. Amém? Mas olha só, olha o número que dá isso. Eu não sei nem falar direito desse negócio. 8 trilhões, 235 bilhões, 430 milhões de vezes que você precisa liberar perdão sobre o mesmo pecado. Alguém já pecou mais de 20 vezes com você a mesma coisa? Já é um número grande. Alguém pecar 8 trilhões de vezes, vamos arredondar para baixo, não precisa nem jogar os outros bilhões, trilhões, sei lá o quê. A palavra é muito clara conosco, queridos, nós precisamos perdoar. De qualquer forma, é vez demais, queridos. 490 vezes, 8 trilhões de vezes, incontáveis vezes, são vezes demais que nós precisamos perdoar. Ou seja, você está entendendo que perdão é uma decisão. Agora eu vou além, queridos, Jesus está declarando sobre as nossas vidas, Ele está determinando, perdão não é uma sugestão. Perdão é uma, de certa forma, imposição de Deus, cara, perdoa. O que eu preciso fazer? Deus, perdoa. Ah, minha vida não está rompendo, eu estou me sentindo travado, perdoa. Existe alguma coisa, querido, que está travando você, que está te limitando, é o perdão. Certamente é o perdão. Eu vou te contar depois um testemunho que você vai ficar chocado. É impactante. Como eu disse, perdoar é uma escolha, mas a cura, ela é um processo que muitas vezes dói. Ou em 99% das vezes dói. Abra aí comigo, Colossenses 3, versículo 13. Perdão, queridos, não é ele lá e eu cá. Quantos já disseram isso? Eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Quem já disse isso? Eu vou levantar as duas mãos. Perdão é ele lá e eu cá. Não me torra a paciência. Querido, graças a Deus que Deus não é homem. Porque nós somos feitos imagem dele. Nós fomos criados segundo a semelhança dele. Nós temos tudo de Cristo em nós, que já foi liberado sobre as nossas vidas. Ele está trabalhando em nós o fruto do Espírito, mas aí chega no perdão, é ele lá e eu cá. Ainda bem que Deus não fala isso sobre nós. Eu perdoo, mas é ele lá, no quinto dos infernos, e eu cá no céu, num alto e sublime trono. Como é que fica pra gente se Deus fizesse isso? Aí Jesus é o que Jesus diz, querido, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Traz eles para perto. Maravilhosa graça. Eles vamos ler aí, Colossenses 3, versículo 3. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha só, a versão da Bíblia, da Nova Bíblia Viva, ela diz assim: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Eu vou para uma terceira versão ainda, a versão A Mensagem. Ela diz assim: sejam moderados, sejam satisfeitos com o segundo lugar, querido. Nós temos um padrão brasileiro que é demoníaco. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Segundo lugar é o primeiro dos últimos. Quem já ouviu isso? Não, querido. Os últimos serão os primeiros. Então o segundo lugar é o primeiro junto com os últimos. Nós precisamos perdoar. Ele diz isso: sejam satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa,
perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. Como é que o Senhor nos perdoa, queridos? O que diz a passagem de Salmos? Os meus pecados Ele lançou no mar do esquecimento. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Perdoa como Deus perdoou. Cara, toma o segundo lugar. Sabe, a gente já ouviu muito disso. Eu quero ter razão, eu quero ser feliz. Queridos, eu quero ser feliz. A não ser que a minha felicidade fira o que a palavra diz. Aí, querido, eu abro mão da felicidade em favor da palavra. Agora, se não fere a palavra, abre mão, seja o segundo. Vocês estão calados, está tudo bem? Está mesmo tudo bem, gente? Vocês estão aí? Abra comigo aí Salmos 103, do 10 ao 12. Como essa passagem de Colossenses diz: perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou. Agora essa de Salmos, olha aí. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Como é que você tem olhado aquele que te ofendeu? Como é que você tem olhado para aquela ofensa que te ofendeu? Você fica trazendo para perto, para o seu lado o tempo inteiro? Sabe, aquele cão chato de apartamento? Lá em casa a gente tem uma cachorra, ela é quietinha. Fez um barulhinho no hall ali do prédio. É assim que você faz? Com as ofensas que te batem, que te machucam? Se você lembra dela, você já começa. Você fica remoendo aquilo, você fica matutando aquilo no coração e você não libera. Você não dá linha com aquilo, você não libera, você não deixa aquilo correr, você não deixa aquilo andar. Meu querido, não faz isso não. Uma outra passagem, eu quero ler aqui para correr um pouquinho, Efésios 4:32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aí essa mesma passagem, na versão A Mensagem, vai dizer assim: perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Você coloca a condição para liberar perdão? Você não está liberando perdão, porque você está fazendo negócio. Quem coloca de condição está negociando. Se aquela condição não for atingida, o negócio se rompe. Sabe, quantos já compraram um carro financiado? Misericórdia, aquele estalão de Bíblia lá que a gente fica pagando 10 anos. Se você não paga 3 faturas, o que acontece? Apreende o carro, perde tudo que você pagou. Você coloca condição para perdoar? Ou como Jesus, como Deus fez conosco, um perdão irrepreensível e incondicional? É isso que nós devemos aplicar e viver sobre as nossas vidas, queridos. Aqueles que muito são perdoados, muito foram amados. Querido, você tem dúvida, você é amado ou não? Você é amado? Porque se você não se sente amado, dá uma lida na Bíblia. Aquele versículo que todo mundo sabe de cor, João 3:16. Porque Deus amou o mundo, e o mundo nesse caso é a humanidade, os homens, de tal maneira que deu o seu único filho em seu lugar, em meu lugar. Cara, você é amado. Você é muito amado. Nós precisamos perdoar, queridos. Nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos romper com isso. E sabe, eu quero te dar uma segunda visão sobre perdão. Por que nós devemos perdoar, querido? Sabe por quê? Porque se você não perdoa, você traz o capeta para ficar aqui, lado a lado contigo. Dia e noite, noite e dia, é nós, capeta.
não perdoam mesmo. Abra comigo aí, 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Vocês já perceberam, a gente vai abrir bastante palavra hoje. E eu vou ler bem rápido. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. Isso é Paulo falando. E quando eu o perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês. Para que Satanás, para que quem? Satanás não tenha vantagem sobre nós. Pois conhecemos seus planos malignos. Ou seja, quando eu não perdoo, Satanás tem vantagem. Quantos já fizeram um negócio, queridos? Ou quantos já ouviram falar de alguém fazendo um negócio? Quantos já assistiram uma novela que fala, o cara quer levar vantagem? Qual é a vantagem que o diabo quer levar sobre as nossas vidas? Hã? Ninguém sabe, queridos. Inferno. Essa é a vantagem. Ele sabe que ele está destinado ao inferno, mas ele falou, eu não tenho problema, eu estou destinado ao inferno, mas eu vou levar quantos homens eu puder comigo. E é essa a vantagem que ele quer ter sobre a sua vida. A falta de perdão é uma vantagem que te leva para o inferno. Você perdoou? Ou você, como o diabo, está tentando levar vantagem sobre o seu irmão? Eu te perdoo se você fizer isso, isso, isso e isso. Sobe de joelho, a escadaria da igreja de sei lá quem, desce rolando 3 vezes. Perdoar, queridos, é uma forma de nós resistirmos ao diabo. A palavra vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender melhor o que esse fugirá significa. O cara está assaltando um lugar. Ele ouve lá aquela sirene. O que acontece? Ele espera a polícia chegar? Ou a sirene, quem quer que seja? Sim ou não, querido? Não, ele dá linha, corre. Eu lembrei de um vídeo aqui, um menino roubou uma moto. O Pedro lembrou também agora. O menino roubou uma moto. E a moto desligou. Só que a moto tinha aquele car system, como é que é? E a moto disparou. Ele parou a moto assim, jogou a moto no chão, pôs a mão na cabeça, deitou assim, não tinha nada perto dele. Não tinha ninguém perto dele. E o cara filmando, dando risada, olha lá, loucão. E o cara olhava assim, ele deitou no chão e ficava olhando assim, tipo, cadê os caras, mano? Sem brincadeira, acho que uns 4 ou 5 minutos. Ele desce a moto assim, ele encosta a moto assim, aí ele fica assim, ele olha assim, tipo, cadê a polícia, velho? Cadê a polícia? Aí ele, não, acho que eu vou levar a moto. Aí ele vai e deita no chão. Queridos, é isso que significa, o diabo fugirá de vós. Não é ele chegar diante de você assim, aí você bater no peito e falar, vem que eu não vou sair daqui. Não é isso. Mas sabe, a hora que você declara, pai, eu perdoo, eu libero. O diabo não chega perto, o diabo de longe ele vê, ele desgraça. Maldito desse crente que liberou perdão sobre mais um. E aí ele tem que dar meia volta, querido, ele tem que dar a linha. Nós precisamos perdoar, queridos. Como lemos no começo, nós precisamos perdoar para não orarmos contra nós mesmos. Sabe, nós fazemos orações, nós declaramos, Pai, nós queremos viver grandes coisas no Senhor e tal. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Toda a nossa oração vai por terra. Porque a gente não vive o que a gente está orando. A gente não vive aquilo que a palavra está nos instruindo. Nós precisamos romper com isso, queridos. Nós precisamos mudar isso. Você quer ver uma mudança de história na sua vida? Perdoa. Perdoa. Mas quem, Tiago? Esse mesmo que está passando na sua cabeça agora. Não fala de mim não, amor. Libera. É uma ofensa que a pessoa nem sabe que fez. Ou ainda que ela tenha feito de caso consciente, que eles perdoam. Sabe, eu ouvi um testemunho, esse não estava nem anotado aqui, eu li um testemunho de uma mulher que
que sua família tinha muito recurso financeiro. E diversas formas, por diversas vezes, eles foram passados para trás. Só que todas as vezes, eles também tentaram levar vantagem sobre os outros. Então, quando eles eram passados para trás, eles logo liberavam perdão, porque em alguma coisa eles tinham errado também. Só que teve uma situação que eles fizeram tudo certinho. E aí eles foram passados para trás e perderam tudo. E passaram-se anos para essa mulher liberar perdão. Por quê? Porque dessa vez ela não tinha feito nada. Aí o coração dela se fechou, o coração dela se amargurou. Eu não fiz nada para merecer isso. Não, todas as outras coisas que você fez antes foi para merecer isso. Ah, Tiago, você está falando que Deus castiga? Não, Deus não castiga não, querido. Deus disciplina, mas Deus não castiga. Deus provavelmente não foi Ele que quis que isso acontecesse, mas foi a lei da semeadura, que tem até a ver com esse versículo também. Perdoa-me, Pai, porque eu perdoei. O que é isso? Eu semei perdão, eu vou colher perdão. Que você planta semente de maçã, você colhe o quê? Jabuticaba? Você colhe maçã. Aquilo que você semeia, você colhe. Isso é muito claro na Bíblia, de ponta a ponta, queridos. Eu já vi pessoas falando, não, em Jesus isso acabou. Não acabou não. Muito pelo contrário. Ele em alguns casos até enfatizou bastante isso. Mas vamos correr aqui. Nós perdoamos, queridos, porque nós nos negamos a nós mesmos. Sabe aquela passagem que Jesus diz assim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me? Ele está falando de perdão. Porque é fácil, né? A hora que eu me sinto ofendido, Deus, não, eu não aguento aquilo. Mas Deus diz, ei, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar suas vontades. Negar aquilo que te dói, negar aquilo que te aflige. Abrir mão. Você tem aberto mão? Você está tomando a sua cruz? Ou você se pendura na cruz de velcro? Pendurou. Cansei. Desce, dá um rolê. Depois você volta e se pendura de novo. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, queridos? Nós precisamos romper com isso. Abra comigo aí Mateus 5, versículo 21. Nós vamos ler até o 26. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate se cometer homicídio. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Você já chamou alguém de estúpido? É a palavra, tá? Quem chamar alguém de louco, às vezes a gente vai no estádio e torce, né? Aqui tem um bando de... corre o risco de ir para onde? Eu não torço mais com esse hino não, com esse negócio aí não. 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Você e quem? Seu adversário. Quem é seu adversário? Não está falando do diabo, querido. É aquilo que eu expliquei lá no começo, seu inimigo. Seu adversário é aquele que te ofendeu de alguma forma. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. E o 26. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último. Queridos, eu não sei se você entende o que esse texto está dizendo, o que Jesus disse nesse texto, mas isso é estarrecedor sobre as nossas vidas. Porque nessa versão transformadora, na NVT, ela não é tão clara. Deixa eu te perguntar só uma coisa antes, você acha um xingamento ruim?
Hã? Sim ou não? Você acha um insulto ruim? Um insulto não necessariamente é um xingamento, mas você acha um insulto ruim? Você acha ruim um homicídio? Sim ou não, querido? Você acha uma briga de tapas e beijos, que já diziam alguns cantores aí, ruim ou boa? O que Jesus está nos dizendo nesse texto, queridos, é que a falta de perdão e a não reconciliação é semelhante a eles. A hora que eu entendi isso, eu falei, misericórdia, Deus. O não perdoar é semelhante a um xingar alguém. É semelhante a matar alguém. Você tem noção do que é isso, querido? Você tem noção do que você está fazendo contra você mesmo? Quando Jesus coloca o não perdão, os problemas de relacionamento no mesmo nível do homicídio, ele demonstra, queridos, o quão agressivo aos olhos de Deus isso é. Não podemos ser irresponsáveis ao ponto de desprezar isso, ao ponto de ignorar isso. Sabe, está na hora de nós levantarmos o tapete, trazer tudo aquilo que nós lançamos para debaixo do tapete de volta e falar, é tempo de eu enfrentar isso, é tempo de eu resolver isso. E o tempo é agora, querido. O tempo é hoje, não é para amanhã. Ah, mas eu vou perdoar, amanhã ela vai fazer de novo. Azar o dela. Abra comigo aí Hebreus 12, 14 e 15. Nós precisamos parar de esconder, queridos, problemas. Sabe, problema com minha esposa, problema com meu chefe, problema com meu vizinho, problema com meus filhos, problema com meus pais. Olha só o que Hebreus 12, versículos 14 e 15 vai dizer: esforcem-se para viver em paz. Com quem? Todos. Como já diria meu pai, todos no grego é todos. Tem espaço para alguma interpretação diferente? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Ah, eu tenho um problema com o meu próximo, mas eu estou de boa com Deus. Olha o que o texto diz: cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Que eles não têm, eu não tenho problema com, eu tenho um problema com meu irmão, mas com Deus tá de boa. Não está de boa. Problema na horizontal, querido, é problema na vertical. Qualquer circunstância que você tenha com seu vizinho, que mora a 2 centímetros de você, ou com seu vizinho que mora a 252 milhões de quilômetros de você, é um problema na vertical. Vocês estão muito calados hoje, não sei se vocês estão rejeitando a palavra, se ela está sendo doída. Mas, queridos, a versão, a mensagem desse mesmo texto vai dizer assim: esforcem-se para que seja possível a convivência um com os outros e com Deus. Senão o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe, da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Não há como vivermos plenitude de Deus, queridos, sem que tenhamos paz com todos. Alguns dias atrás a gente estava, eu e a Rê, com o Fred, queridos, nós soubemos de histórias. O Fred, ele tem contato com muita gente. Ele falou: Ti, essa situação, aquilo, olha só, essa pessoa assim, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E sabe, na hora assim, primeiro, muito me aliviou, porque eu falei, eu posso ser usado tendo problemas. Mas em contrapartida, eu comecei a pensar, quando eu vi esse versículo, quando eu compreendi isso, eu comecei a pensar o quanto esse cara poderia ir mais longe se ele não tivesse problemas com algumas pessoas.
Queridos, pessoas de extrema relevância na nossa nação. O quanto eles poderiam ir mais longe. Sabe por que Billy Graham foi um grande homem de Deus? Você não vê uma pessoa na história dessa humanidade, enquanto ele viveu, falando qualquer coisa dele. FBI, Pentágono, tantas pessoas, tantas instituições do governo americano pesquisaram, foram a fundo, tentaram descobrir coisas para que pudessem falar contra a vida de Billy Graham e não encontraram nada. Billy Graham vivia isso, queridos, paz com todos. Se é penteca, vamos rodar. Se é presbiteriano, vamos sentar. Eu sou da Assembleia, fogo de... Vamos tacar fogo. Desde que aquilo não ofenda o que a palavra diz, queridos. Sabe, nós vemos dentro da igreja, dentro do cristianismo, ofensas. Nós vemos divisões, nós não vemos paz. Querido, você quer ser um grande homem de Deus, vive em paz. Resolve as questões, resolve as situações. Para de ficar, eles vão colher o que plantou. Deixa ele colher o que ele plantou, mas não fica você amargurado, impedindo você mesmo de viver a plenitude de Deus. Você quer viver mais coisas no Senhor, querido? O Senhor está trazendo essa palavra e não se engane. O primeiro a ser ministrado, a ser confrontado, a apanhar, sou eu. Misericórdia, irmão. Mas é verdade, queridos, o primeiro, enquanto eu lia isso, e eu comecei, essa mensagem, queridos, me explodiu no coração. Tem 2 semanas que eu estou lendo esse livro, mas eu não estava pensando em ministrar sobre isso. Eu falei, Deus, eu estou de boa nessa questão. E Deus explodiu no meu coração há 2 semanas atrás. Leia esse livro. Eu tenho uma penga de livro lá. Eu sou um comprador compulsivo de livros, queridos. Então eu tenho, sei lá, uns 50 livros lá para ler. E esse era um dos livros que estava lá. E, queridos, nem foi eu que comprei esse livro, foi a Rebeca que tinha comprado esse livro, porque esse tema interessou ela. E eu vi o livro, mas nunca tinha, me falei, nem quero ler, não tenho nada com isso. E o Senhor falou, leia esse livro. Eu falei, por causa de quê, Deus? Não interessa, leia o livro. Se você se ofendeu, querido, Deus trata comigo assim mesmo, tá? Não interessa não, Tiago, vai ler o livro, eu estou falando contigo. Falei, amém, não estou entendendo porquê, mas vou ler. E a hora que eu comecei a ler, querido, começou a explodir algumas coisas assim, sabe? Deus começou a me mostrar algumas questões. Nossa, interessante. Faz sentido. Nós não podemos caminhar, queridos, se você quer ter paz, se você quer ter plenitude de Deus, você precisa liberar perdão. Eu estou dizendo, queridos, semana passada eu falava com um irmão, e eu entendo que nós não caminhamos juntos com todo mundo. Deixa eu te perguntar algo. Eu saio daqui do Brasil para ir para o Polo Norte. Eu tenho uma reta traçada, certo? Suponhamos que seja um foguete. Sai daqui e cai lá no Polo Norte. Amém? É uma reta traçada. O cara que sai dos Estados Unidos para o Polo Norte, é a mesma reta que a minha? É uma reta igual, mas aponta de uma forma diferente. Nós dois vamos para o mesmo destino. Isso não significa que nós temos que caminhar juntos, está entendendo? Nós todos, queridos, estamos indo para o céu. Nós todos estamos caminhando para a plenitude da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso não significa que eu vou caminhar junto com todo mundo. Mas também não significa que eu devo odiar o meu irmão. Eu preciso liberar perdão, eu preciso amar o meu irmão. Preciso ter paz com ele. Sabe, e nesse caminho mandar um WhatsApp. Cara, e aí, você está chegando? Eu estou chegando. Estou perto, estou aqui no foguete. E você? Também estou. Estou vendo já o gelo lá longe. É nóis, estamos juntos. Conta comigo. Estou contando. A gente vai se encontrar onde? Só lá. No Polo Norte. Mas é nóis, estamos juntos. Faz sentido, querido? Está entendendo o que eu estou dizendo? Abra comigo aí Mateus 18, versículo 35. Você ter paz com todos, queridos, é você estar de repente na rua, sabe assim, numa avenida, andando assim na calçada. Aí você vê lá longe aquela pessoa.
você ter paz com todos é você não atravessar a rua para fugir dela. É você permanecer ali, cruzar, e aí, tudo bom? Como é que você está? Ter paz com todos é ter bom convívio. Eu não concordo, mas a questão não sou eu. Sabe, eu já tive pessoas que vieram me perguntar: Tino, o que você acredita com relação ao milênio? Falei, não interessa o que eu acredito. Não, claro que interessa. Falei, por quê? O que vai mudar? Ué, vai mudar o que vai mudar? Eu saber o que você acredita. Eu falei, tá bom, eu acredito nisso. Ah, não, mas eu não acredito. Eu falei, pois é, deixa eu te dizer, se for pós-milênio, o que vai acontecer de fato, vai mudar o que eu acredito? Não. Se for pré-milênio, mas eu acredito no pós-milênio, vai mudar? Eu vou viver o pré-milênio ou vou viver só no pós-milênio? Tá entendendo? Existem coisas que não fazem diferença. Eu posso acreditar de outra forma. Agora, o que eu não posso acreditar de outra forma é que Cristo é o único e suficiente Salvador sobre a minha vida. Existem coisas que se não ferem a Bíblia, não tem problema. Ah, eu acredito que não vai ter um milênio. Amém, querido. Se tiver, e nós estivermos aqui, você vai passar por ele. Não vai adiantar você falar, não acredito. Vai adiantar? Você vai viver. Está me entendendo? Mas vamos ler Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. E propositalmente eu li primeiro 35, vamos ler o 34 agora. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Numa versão diferente, queridos, vai dizer esse texto assim, ó: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. O que são verdugos? Alguém sabe? Essa palavra verdugos, queridos, do grego é basanistes. Ajudou muito, fala aí. Ela significa aquele que tenta extrair a verdade pelo uso de tortura. Ou seja, é um torturador, um inquisidor. Indignando-se o seu senhor, o entregou ao torturador, ao inquisidor. Quem é o inquisidor? Quem é o torturador? Quem? Vamos lá, queridos, vocês estão aí? Lapeta. Estreitou o negócio. A palavra que está falando de prisão e tortura, o que significa? É uma prisão espiritual. Sabe quando nós falamos, quando eu acabei de falar aqui, que o perdão faz o diabo fugir de nós, é exatamente isso. O contrário é, a falta de perdão faz nos sermos torturados. A gente fica aprisionado espiritualmente. A gente fica trancafiado, a gente fica preso numa acusação. Quem já viveu isso? Sabe algo que você precisava confessar e você não confessa, e fica aquele negócio na sua cabeça lá o tempo inteiro? Quantos já tiveram uma experiência assim, queridos? Eu tenho semana sim, outra também. Olha só, vamos continuar aqui. Uma prisão espiritual. Os verdugos são os demônios que têm autoridade para prender e oprimir a vida de alguém que não flui na prática do perdão. Ou seja, ela se desconecta da graça de Deus e se expõe ao reino das trevas. Nós precisamos entender, queridos, que o perdão não é uma sugestão. O perdão é uma obrigação de todo cristão. E não é uma obrigação que é ruim para você, queridos, é uma obrigação que te livra, que te liberta, que te desaprisiona. Não perdoar é o mesmo que tomar veneno, esperando que o outro morra. A W. Tozer disse isso. Você tem ideia do que é isso? Estou com raiva do Tiago, meu xará. É nós, o nome é igual, THI, tudo aqui. Não vou com a cara dele. Eu vou tomar um veneno aqui e ele vai morrer. Faz sentido? Faz sentido, queridos? Não. É isso que nós fazemos quando nós não liberamos perdão.
Eu não vou liberar essa pessoa enquanto ela não me pedir perdão. Sabe quem sofre com isso? Você, eu. A pessoa está lá, tranquila, de boa na lagoa, tranquilo como um grilo. E você não, você está lá sofrendo, amargurado, angustiado. Nós precisamos liberar, queridos, porque isso faz bem para as nossas próprias vidas. Cada um de nós precisa, queridos, e esse é um dos últimos pontos já que eu quero tratar, perdoar a si mesmo, porque nós estamos falando de perdão e perdão com os outros, mas existe perdão que nós precisamos liberar sobre nós mesmos. Puxa, eu me arrependo tanto, se há 19 anos atrás eu tivesse feito diferente aquilo. Deixa eu te perguntar, queridos, o sacrifício de Cristo foi suficiente? Sim ou não? Sim, Ele te perdoou. Por que você ainda não se perdoa? Por que nós retemos perdão contra nós mesmos? Nós nos amarguramos conosco mesmo. Não tenho problema com ninguém, eu só tenho comigo. Eu me odeio. Se perdoa, irmão, libera perdão sobre você, em nome de Jesus. Eu anotei uma passagem aqui, mas eu não anotei o endereço. Mas sabe, queridos, essa é uma das formas que o inimigo mais nos aprisiona, lançando sobre nós acusações sobre aquilo que nós fizemos no passado. Acusações, sabe, você fez aquilo, você não é digno. Eu dei um beliscãozinho no Isaac, o diabo ficou, você não é digno, você vai subir lá para pregar sobre perdão agora? Seu cachorro safado, sem vergonha. Tá me entendendo, querido? Você tá me entendendo? Você tá comigo, querido? Amém? Tá fazendo sentido a palavra? Não era bem o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas essa aqui é a boa mensagem. Eu não sei qual é a passagem agora. Eu não anotei mesmo o endereço. Mas... não, é a passagem que nós lemos lá no começo. Mateus... Deixa eu voltar lá no começo. Mateus 12, eu acho, né? Mateus 6, 12. Mas aí nós vamos ler o 11 e o 12. Ou 10 e o 11, perdão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Queridos, Jesus estava liberando perdão sobre ela. Ela estava ali ainda afoita porque não tinha mais ninguém acusando ela, mas ela se acusava. Jesus olha para ela e diz: ninguém te condena? Eu também não te condeno. Sabe esse pecado que você se condena? Jesus está dizendo para você: eu não te condeno. Mas acompanhado disso, Ele está te dizendo: vá e não peques mais. Infelizmente nos nossos dias nós temos ouvido de uma graça barata, queridos, que Jesus é suficiente em tudo, não precisa se fazer mais nada. Por vezes até distorcem algumas mensagens. Mas tudo que você ouvir, querido, falando de graça, que não seja acompanhado disso, vai e não peques mais, não é graça, é mentira. A graça de Cristo nos libertou em tudo, mas acompanhado dela, Jesus nos diz a todo momento: vai e não peques mais. Vai e não retenha mais o perdão. Vai e não se omita. Vamos fazer, queridos, eu quero fazer um exercício simples aqui com vocês. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Talvez muitos de nós não tenhamos conseguido liberar alguns perdões sobre pessoas, sobre situações. Mas todos vocês já viram uma bexiga de gazélio, sim ou não? Se você não sabe, bexiga de gazélio é aquela bexiga que você enche, se você soltar ela sobe e ela vai embora. Eu quero que você pense em uma ofensa, em algo que te ofendeu, algo que te machucou. Pensa que isso está escrito em um papel. Talvez mais de uma ofensa, talvez algumas ofensas, talvez você mesmo, com você mesmo se ofendeu. Mas você pega essas ofensas e amarra cada uma delas no balão.
E aí você vai pegar esse balão, vai estender a sua mão e vai soltá-lo. Enquanto você solta, eu quero que você declare agora: Jesus. Declare, querido: Jesus, eu estou liberando. Eu estou vendo, vamos lá, eu estou vendo essa ofensa indo embora. E eu a entrego a Ti, Jesus, para que isso não me roube mais, para que isso não me ofenda mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te contar um testemunho, queridos. Um casal, há muitos anos casado, em determinado momento o homem teve um sonho. E ele sonhou com demônios. Na realidade, ele sonhou com a esposa dele o traindo. E ele entendeu que aquele era um sonho real mesmo. E ele precisava conversar com a esposa dele. Antes disso, há 2 anos atrás, a esposa dele havia se convertido, e há 1 ano atrás ele se converteu. Mas existiam ainda questões no meio do casamento deles que não haviam sido resolvidas. Eles orando, de repente esse homem tem um sonho, e passa 1 ou 2 dias até que ele toma coragem e fala com a mulher: amor, eu sonhei com isso, você me traiu. Com 2 homens em situações diferentes. E aí ela fala para ele: olha, amor, realmente isso aconteceu no começo do nosso casamento. Eles tinham aproximadamente 10 anos de casados. E ela falou: eu estava orando sobre isso, porque ainda que nós não compreendêssemos o que nós estávamos fazendo naquela época, eu fiz. E hoje eu compreendo, eu entendo que eu precisava te pedir perdão. Só que se eu chegasse para falar com você, eu não sei como é que você reagiria. Então eu pedi uma estratégia a Deus, e Deus te mostrou. Então eu quero confessar, aconteceu isso há 10 anos atrás, no começo do nosso casamento, no primeiro ano de casamento. E na hora que ela falou isso, ele foi confrontado, porque nesse mesmo período ele havia traído ela. E aí ele sentou e falou: amor, então eu quero te confessar algo. Nesse mesmo período eu também te traí. Eles se acalmaram ali na hora, falaram: vamos continuar essa conversa depois, nós precisamos orar. No dia seguinte eles sentaram, oraram, declararam perdão um para o outro, liberaram perdão um para o outro. E naquele dia à noite, a filhinha deles foi até o quarto deles, entrou no quarto, bateu: papai, mamãe, os homens sumiram. E o homem, o marido e a esposa olharam e falaram: como assim, que homem sumiu? Não, tinham 2 homens no meu quarto, e eles sumiram. Os homens sumiram. E naquele momento a moça entendeu que esses 2 homens eram a representação dos 2 homens que ela havia tido relação. E o que era isso? Era um espaço para o diabo atuar na casa deles. Você está me entendendo, queridos, o que o perdão, a falta de perdão faz? E o que a liberação de perdão faz também? Nós precisamos perdoar. Eu quero ler com vocês 1 João 1, versículo 8. Eu vou ler 3 passagens aqui rapidinho para a gente encerrar. Se afirmamos que não temos pecados, queridos, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Para que haja cura, nós precisamos nos apoiar uns nos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros. A palavra vai dizer em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros, uns pelos outros, para serem curados. Existem coisas, queridos, que não adianta nós confessarmos somente ao Senhor, mas nós precisamos liberar aquilo sobre os nossos irmãos. Mas seja sábio, não confesse para qualquer pessoa. Quero de novo te pedir, faça uma oração agora. Pai, repita comigo: Pai, me ajuda a confessar os meus pecados com pessoas certas, para que haja cura. Me conduz pelo processo do perdão, em nome de Jesus. Amém. E a última passagem, queridos, a penúltima, Mateus 5, 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito:
Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como os injustos. Inimigo, querido, é todo aquele que de alguma forma te ofendeu. Quando já se ofenderam com uma brincadeira que eu fiz aqui, por exemplo, eu mencionei isso no começo da mensagem. Quando se ofenderam com uma brincadeira, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos externar isso, nós precisamos acabar com isso. Ame o seu próximo, ore pelos seus inimigos. Olha só, Mateus 7, versículo 12, esse é o último versículo. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. O que é isso? Lei da semeadura. Isso é Jesus dizendo, queridos. Agora deixa eu te perguntar, imagina como seria maravilhoso um ambiente, uma igreja, um lugar onde nós queremos perdão, mas não liberamos. Nós vivemos contra a palavra, nós caminhamos contra isso, nós levantamos amargura, nós estabelecemos o espinho no nosso meio. Mas se nós liberamos, manifestamos perdão, com pedido ou sem pedido de perdão do ofensor ou do inimigo, nós estabelecemos um ambiente celestial no nosso meio. O que eu quero que os outros façam comigo quando eu falhar, queridos, que eles fofoquem sobre mim, que orem contra mim, que me amaldiçoem, ou eu quero que eles me perdoem e me abençoem? Uau! Transforme toda a crítica, queridos, em intercessão. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero chamar o pessoal do louvor bem rápido. E eu quero chamar você aqui à frente. Se você tem um perdão que você precisa liberar, se você tem uma atitude que você precisa tomar essa noite. E querido, acabei de ler o versículo. Aquele que diz que não há pecado nele está mentindo. Existem questões nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos mudar, nós precisamos liberar. Eu quero te chamar aqui à frente, para você tomar um passo nesse sentido. Vamos lá, queridos, todos nós precisamos dar passos nesse sentido, de liberar, de perdoar, de estender a mão, de declarar perdão, de abençoar, sem reter, sem esconder, sem omitir nada. Enquanto nós ministramos aqui a música, você faz a sua oração e depois eu vou orar por todos nós. Amém? Antes deles tocarem, enquanto eles se preparam ali, quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, traga a nossa memória, suba ao nosso coração aquilo que nós omitimos, aquilo que nós escondemos, aquilo que nós estamos escondendo de nós mesmos, Pai, para que nessa noite seja uma noite de perdão, seja uma noite de divisão sobre as nossas vidas, Pai. De um tempo que nós não perdoávamos, para um tempo que nós liberamos perdão e deixamos isso para trás e lançamos isso para longe, não como quem quer se esquecer das pessoas, mas como quem as quer por perto, sem ter amargura, sem ter rancor, sem ter ódio, ira, raiva. Em nome de Jesus, que todo engano e todo sofisma do inferno caiam por terra agora. Toda mentira que está enraizada em nós, Deus, seja deslaçada, desentrelaçada do nosso meio, das nossas entranhas, para que haja perdão, para que haja um tempo, Pai, de romper nas nossas vidas. A começar de mim, Pai. Como diz a canção, a começar de mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como o Senhor é em nós.
Perdão, Pai, na família. Perdão, Pai, entre familiares, entre parentes. Perdão, Pai, no trabalho, com antigos colegas ou com colegas atuais. Perdão, Pai, no condomínio. Perdão onde nós moramos. Perdão com os nossos vizinhos. Ajuda-nos a liberar perdão, Deus. Nós queremos e precisamos entrar nesse lugar. Para que venha o Teu reino, para que seja feita a Sua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Nós oramos a primeira parte também. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Que haja, Pai, um ambiente, uma nuvem de perdão sendo derramada sobre nós. Um olhar de compaixão, um olhar de amor. Um olhar de insatisfação para a angústia, mas um olhar de amor, de paixão por vidas, por uma boa relação, pela paz com todos. Em nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo fala para mim, traumas de infância. Traumas de infância. Enquanto o Tiago pregava, eu lembrava de um momento em que eu participei de uma competição de natação e quando eu saí da piscina, meu irmão falou para mim: o segundo lugar é o primeiro perdedor. E eu tinha chegado em terceiro. Eu estava pior do que o primeiro perdedor. Traumas de infância. O Senhor quer liberar perdão sobre traumas de infância. Quer que você libere perdão sobre pessoas que nem lembram mais a ofensa que fizeram contra você. Não é pequeno. Às vezes menosprezam a nossa dor, às vezes menosprezam o ofendido. Fala, nem foi uma ofensa tão grande. Não é pequeno. Se te ofendeu, isso não foi pequeno. Espírito Santo, traz à nossa memória aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos travou, aquilo que nos colocou como uma barreira no nosso desenvolvimento, uma barreira no nosso relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, se aquele que te ofendeu danifica a imagem de pai, isso afeta o seu relacionamento com Deus. Se a pessoa que te ofendeu ali exercia um papel de paternidade sobre você, seja um pai biológico, ou um pai adotivo, ou um padrasto, isso afeta a sua relação com Deus, porque Ele é Pai. Só que os pais terrenos não têm a imagem, a perfeição de um Pai celestial. Em nome de Jesus, eu libero perdão sobre o meu pai. Senhor Jesus, eu libero perdão sobre a minha mãe.
Espírito Santo, tua palavra nos afirma e nos garante que o Senhor conhece a nossa mente e esquadrinha o nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz uma varredura no nosso coração, que não haja mais amargura, Pai, que não haja mais prisões dentro de nós, Pai, que trave áreas da nossa vida, que trave relacionamento entre pai e filho, que trave relacionamento entre homem e mulher. Senhor, em nome de Jesus, vai destravando essas áreas, Pai, e nos levando a perdoar, e nos levando a pedir perdão, Senhor, àqueles que o Senhor nos coloca à mente, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra também diz que se você sabe que um irmão tem algo contra ti, não traga sua oferta no altar. Antes vai e reconcilie-se com seu irmão. Querido, isso está falando comigo nesse exato momento. Em nome de Jesus, não traga a sua oferta sem antes se reconciliar com seu irmão. Melhor é obedecer do que sacrificar. Antes de você levar uma oferta, se reconcilie, porque o Senhor quer um incenso agradável. Quer trazer cura completa. Ele quer trazer cura completa. Não dá para sair, não dá para ir para outro lugar sem que o Espírito Santo trabalhe. Perdão próprio. Deixa eu te falar, aconteceu um negócio, uma experiência comigo ontem no curso de renovação e transformação de vida, onde eu coloquei 3 pontos, 3 momentos da minha vida que eu viveria de novo. 3 principais momentos da minha vida. E logo depois eu anotei no papel 3 principais momentos que foram muito ruins na minha vida. E um deles foi um erro muito grave meu. E aí o pastor Bruno falou: agora você tem a oportunidade de viver um desses 6 momentos. Pode ser ele bom ou pode ser ele ruim. E pode ser que você queira viver um momento ruim de novo para consertar isso. E na hora que ele falou isso, a primeira coisa que eu coloquei foi esse momento ruim, do qual eu tinha cometido um erro muito grave. E aí, amadurecendo isso, eu falei: cara, por que eu estou vivendo isso de novo? Por que eu estou voltando nessa tecla de novo? Eu já confessei o meu pecado. Eu já fui curado. Eu vigio nessa área. Eu já fui liberto. Eu já confessei de novo. E eu ainda voltaria atrás para viver isso de novo. Eu tinha 3 momentos maravilhosos que eu poderia escolher para viver de novo. E por algum motivo isso voltou na minha mente. Eu resolvi viver um momento ruim e abrir mão. Eu estou dizendo isso porque
Você pode ter feito alguma coisa que você mesmo não se perdoa. E você fica revivendo isso, você fica lembrando disso que você fez e se condenando por isso. Quando Jesus fala, cadê os seus acusadores? Eu também não te condeno. Se você não confessou, como o Tiago falou, chegue em alguém conhecido, de confiança, porque isso é algo que você vai abrir o seu coração. E cuidado com quem você abre o seu coração, porque no seu coração está o seu tesouro. Mas se você já fez isso, por que você ainda fica lembrando? Quando a palavra te garante que o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão por isso que eu fiz. Me ajuda a jogar no mar do esquecimento. Se o Senhor não me condena, a minha mente não me condena. Eu sigo livre para caminhar, para prosperar e ser fiel a Ti. Vai, não peques mais, querido. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite de libertação, de cura. Glórias, glórias, glórias a Ti, Pai. Aleluia, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor? Em nome de Jesus. Que isso sirva de cura para a sua vida. Que isso seja realmente um divisor de águas sobre você. Amém?